Seguindo aí então com os poliedros agora para verificar o número de diagonais de poliedros convexos. Vamos tomar como exemplo aí este cubo, certo? Os 8 vértices já estão destacados pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H. Então vamos contar o número de diagonais desse sólido. Primeiramente eu vou verificar o número de pares que eu tenho aqui. A B é um par, a C, a G, que aliás é um par, este par é uma das diagonais do sólido, né? Visualizando ali que a B não é diagonal. Mas vamos contar todos os pares. Para isso, eu vou fazer a combinação, usar a análise combinatória. Combinação desses 8 pontos 2 a 2. De maneira geral, este 8 aqui é a quantidade de vértices, então eu tenho aí a combinação do número de vértices tomados 2 a 2. Ora, desse valor aqui eu tenho que subtrair exatamente a quantidade de arestas que tem o sólido, já que arestas não são diagonais do sólido, e eu tenho que subtrair também o número de diagonais das faces, porque eu estou interessado nas diagonais do sólido, aquelas que estão em seu interior, não as diagonais das faces, ok? Isso aqui então de maneira geral vai ficar o seguinte, usando a fórmula da combinação aqui, eu tenho V menos 1, tudo isso dividido por 2, menos a quantidade de arestas, menos o número de diagonais das faces. Notem, são todas faces quadrangulares, né? Aqui eu posso usar depois, dependendo do polígono, se for um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, para ficar mais fácil de a gente contar o número de diagonais das faces, a gente tem a fórmula aí da geometria plana, né? Número de lados do polígono vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. A gente vai ter o auxílio, então, dessa fórmula aí. Claro que aqui no quadrado, né, ou nessas faces retangulares, a gente sempre tem apenas 2 diagonais ali em cada face. É muito fácil de ver isso, certo? Então, de maneira geral, para um poliedro qualquer, a gente vai seguir essa linha aqui. Vai contar o número de diagonais do sólido através desse esquema aqui. Número de vértices vezes número de vértices menos uma unidade dividido por 2, menos o total de arestas do sólido e menos a quantidade total de diagonais das faces. Bom, aqui vai o exemplo 1 então. Eu tenho um poliedro convexo, ele possui 4 faces triangulares, 6 faces pentagonais, 5 faces octogonais e é para a gente determinar o número de diagonais desse poliedro. Atenção, eu não quero saber quantas diagonais de face ele tem, eu quero as diagonais do sólido, aquelas que passam por dentro dele, por assim dizer. Então, num primeiro momento, eu não tenho nem noção de como que é esse sólido visualmente. Eu só sei que ele tem 4 faces triangulares, 6 pentagonais e 5 octogonais. Perfeito? Então, vamos fazer aí o raciocínio. Aqui vai a nossa estrutura lógica, então. O número de diagonais é igual número de vértices vezes número de vértices menos uma unidade, dividido por 2. Depois eu subtraio o total de arestas, menos o total de diagonais das faces triangulares. Gente, faces triangulares. Triângulo não tem diagonal, né? Então isso aqui vai ser 0. Menos o total de diagonais das faces pentagonais. E, finalmente, subtrair o total de diagonais das faces octogonais. Vamos nessa! Número de diagonais, portanto, é igual. Número de vértices eu não tenho. Vamos lá para a relação de Euler. Número de vértices eu não tenho. Número de faces são 6 mais 4 mais 5. Isso dá um total de 15 faces. Número de arestas. Agora vamos fazer uma contagem esperta aqui para o número de arestas, hein? Atenção aí. Aqui vai. O número de arestas... Como eu tenho 4 faces triangulares, ali eu tenho em cada triângulo 3 arestas. Então, 3 vezes esse 4. Mais, são 6 faces pentagonais, certo? Então, eu tenho 6 faces pentagonais. Num pentágono, 5 lados. No caso do sólido, 5 arestas. Multiplica-se por 6. E mais 5 faces octogonais. 8 arestas em cada octógono aí. Como são 5, multiplica por 5. Só que tem um detalhe, né? Essa contagem aqui está contando exatamente
duas vezes, duplamente cada aresta. Porque pensa bem, tu tem um triângulo, vamos supor que ele encoste isso num outro triângulo. Eu estou contando 13 e estou contando mais 3. Notem, essa do meio ela é contada em duplicidade. Daí vamos lá, se tem um octógono aqui encostando, tá? Vamos lá, é um octógono. Ó, eu vou contar as arestas do octógono, né? E essa aqui vai ser contada em duplicidade. Então, desse jeito eu acabo sempre contando duplamente. Por isso eu tenho que dividir por 2. Tá aí. O total de arestas, portanto, é 12 mais 30 mais 40 dividido por 2. O que me dá exatamente 41 arestas. De volta para a fórmula de Euler. 41 arestas mais 2 unidades aqui. O total de vértices, portanto, 28. Então, de volta lá para a fórmula da diagonal agora. Total de vértices, 28. Está aí organizado. Número de arestas. A gente sabe que o número de arestas é 41 aqui, então. Menos número de diagonais de face triangular. Triângulo não tem diagonal, então aqui é 0 mesmo. Menos. Agora o número de diagonais das faces pentagonais. Olha só quantas diagonais tem um pentágono. Dá para contar no braço, né? Vamos fazer aqui. Contando então na raça. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente 5 diagonais. Cuida aqui. O número de diagonais do pentágono, então, é 5. Só que como eu tenho 6 faces pentagonais, olha aqui, ó, são 6 faces, então eu vou multiplicar isso aqui por 6. Depois, número de diagonais das faces octogonais. Lembrando aqui da geometria plana, ó. Número de diagonais é número de lados vezes número de lados menos 3 dividido por 2. Aqui, então, o número de diagonais em um octógono, vamos lá, são 8, né? Octógono, número de lados 8, menos 3 dividido por 2. Esse valor aqui vai dar 8 dividido por 2, então 4 vezes 5, que vai dar um total de 20. Quer dizer que no octógono eu tenho 20 diagonais. Então, cada octógono, 20 diagonais. Agora, reparem, são 5 octógonos, certo? Aqui, ó, são 5 faces octogonais. Então, isso ainda fica multiplicado por 5. Vamos para o valor final, então. Aqui, 28 dividido por 2 são 14. 28 menos 1, 27. Menos 41, menos aquele 0, menos 30 dos 6 vezes 5 e menos 100 dos 5 vezes 20. Totalizando, portanto, 207 diagonais tem este sólido, que eu não consegui sequer visualizar o sólido, mas isso não é importante aqui. O importante era o número de diagonais. Reparem que as diagonais das faces não entram em cena. Essas são as subtrações todas que vocês viram aqui. Perfeito? Era isso aí, rapaziada. Forte abraço.